Ascensão através de habilidades. Episódio 150. Lá fora, campo de batalha dos deuses, 6. Mantra estava confuso, como um mortal, como se ele fosse um ser com uma vida útil finita, vivendo uma existência única. O aparecimento de Leikinratas aqui significou que foi um evento significativo. Você não deveria poder descer a este lugar. Você realmente acreditou nisso? Leikinratas zombou de Mantra. Você achou que não poderíamos esmagá-lo? Que só estávamos assistindo porque não tínhamos energia? A presença de Leikinratas derrubou o mundo. Toda a extensão do campo de batalha tornou-se seu domínio. Não está totalmente errado. Tem sido assim até agora. Até agora. Expulsão divina. Mantra cerrou os dentes. Taizan expulsou deuses deste lugar. Como resultado, o número de deuses foi reduzido de 10 para apenas 2. Originalmente, não haveria problema já que os deuses continuavam chegando. Mas Taizan resolveu o problema rapidamente em apenas 2 dias, criando uma lacuna. O poder dos deuses de fora do labirinto enfraqueceu o suficiente para eles intervirem. Mas o corpo de Mantra brilhou. Simultaneamente, a sua presença estendeu-se em todas as direções. Este é o nosso domínio. Mesmo você, responsável por conflitos e morte, não vencerá facilmente. Vamos parar com esse ato desinteressante. Leikinratas riu. Como um adulto aplacando o acesso de raiva de uma criança, a energia do mantra se dispersou. É óbvio qual seria o resultado de uma luta entre nós. Não é interessante. Leikinratas parecia desinteressado em lutar. O vigor do mantra também diminuiu gradualmente. O que você propõe? Aí está o seu santo aqui. Assim como os deuses com quem Taizan lidou, Mantra deve ter trazido seu santo para este lugar. Os mortais deveriam lidar com os assuntos dos mortais. Você não acha que é apropriado? Você está sugerindo um duelo entre seu apóstolo e meu santo? Ele não é meu apóstolo. O que? Os olhos de Mantra tremeram. Para alguém que nem é apóstolo, você veio aqui, por quê? Eu pareço um deus que se preocupa com essas coisas? Leikinratas riu. Mantra permaneceu em silêncio, aparentemente de acordo. Leikinratas era um deus de espírito notavelmente livre em comparação com sua posição. Até os deuses de fora sabiam disso muito bem. Leikinratas voltou seu olhar para Taizan. Claro, também devemos considerar sua opinião. Isso não importa para mim. Taizan assentiu imediatamente. Chegar até aqui e acabar com uma luta entre deuses. Não havia nada mais anticlimático. Ainda havia muito a ganhar. Ele não tinha intenção de acabar com isso antes de obter tudo. Ele concorda. Multar. Os olhos de Mantra brilharam ameaçadoramente. Eu vou fazer você se arrepender disso. Usarei seu brinquedo como meu brinquedo. Ele não é um brinquedo, mas pense o que quiser. Mantra desapareceu em algum momento. Leikinratas riu levemente. Ele está bastante impaciente. Ele é mais emotivo do que eu pensava. Taizan murmurou. Mantra mostrou facilmente emoções como raiva e confusão. Pensando nisso, os deuses do labirinto não eram diferentes. Eles expressaram suas emoções diretamente. Já fomos mortais. Ascendemos a uma grande posição e nos tornamos seres transcendentes. Para nós, as emoções são muito preciosas. São coisas especiais que aliviam o tédio da eternidade. Leikinratas falou calmamente. Pensando bem, isso fazia sentido. Os deuses atuais foram todos mortais que ascenderam ao posto de imortais, escondidos apenas por seu imenso poder. As únicas exceções foram os deuses antigos. Estou ansioso por isso, o momento em que você também ascenderá a esta posição. Com essas palavras, Leikinratas desapareceu. À medida que o poder abrangente se dissipou, Taizan soltou um pequeno suspiro. Ainda estou longe. Ele nunca pronunciou a palavra impossível. Seu objetivo estava bem ali. Então não havia necessidade. Os deuses já foram mortais como Taizan, então ele também poderia atingir esse nível um dia. Taizan cerrou o punho. No dia seguinte, Taizan dirigiu-se a outro deus. Desta vez, foi um deus espiritual nascido da fonte da primavera. Assim, os espíritos, e não os humanos, acolheram Taizan calorosamente. Morrer. Inimigo dos espíritos. Torne-se cinza. Todos os tipos de natureza atacaram ferozmente Taizan. Era um tipo de inimigo claro e diferente de antes. Defendendo-se contra todos eles, Taizan murmurou. Eu me pergunto como eles reagirão. Deve haver um deus espiritual no labirinto também. Era incerto se eles gostariam ou não de Taizan, que havia aniquilado os espíritos. Mas ele não podia simplesmente deixá-los sozinhos. Taizan acenou com a mão. Você ativou a pequena brasa. Você ativou o Deer Walking on the Wind Path. Vento e chama subiram simultaneamente. Uma tempestade de chamas envolveu os espíritos. Apesar de sua resistência desesperada, a pequena brasa era um fragmento do rei dos espíritos. Os espíritos comuns não resistiriam. Em poucos minutos, todos os espíritos desapareceram. Você destruiu a estátua do Deus Espírito nascido da fonte da primavera. O Deus Espírito nascido da fonte da primavera foi expulso do campo de batalha dos deuses. O Deus Espírito primordial permanece em silêncio diante de suas ações. É assustador. Nem alegria nem raiva, apenas silêncio. Não estava claro como eles reagiriam quando se encontrassem mais tarde. Eles podem não matar Taizan,
mas a reação deles foi imprevisível. Agora, foi o último. Ao lado de um pilar gigante, havia um pequeno prédio. Ao contrário de antes, não havia muitos sinais de vida. Apenas uma pessoa esperava por Taesan. Quando ele abriu a porta e entrou, um homem de armadura leve o cumprimentou. Você veio, o representante do labirinto. Um homem de meia idade com um rosto vigoroso e uma espada dourada de 2 mãos pendurada no ombro deu as boas-vindas a Taesan. Ele é forte. Até mesmo sua aura superou em muito os guias do pecado de 2º nível. Foi como esperado. O limite do campo de batalha era o nível 75. Considerando o nível daqueles que conheceu até agora, alguém com um nível normal nos anos 70 teria sido um desafio. Mas a vitória ainda era alcançável. Então, era provável que alguém possuísse poder acima do nível 70. O homem à sua frente parecia ser esse ser. Eu sou o santo da espada esplendidamente adornado. O santo do Senhor Mantra. Caim. O homem apontou a espada para Taesan. Eu gostaria de dizer uma luta justa, mas você é muito forte. Caim soltou um sorriso irônico. Ele estava em um nível em que seria difícil decidir as probabilidades contra um aventureiro nos anos 70. Mas isso também significava que ele estava nesse nível. Definitivamente não é o suficiente para impedir Taesan. Desculpe, mas preciso pegar emprestado o poder que o Deus me concedeu. Vá em frente, só uma vez. Mantra não apenas assistia silenciosamente. Ele deve ter feito algo para ajudar Caim a derrotar Taesan. Caim ergueu sua espada para o céu. Ó Deus, seu servo ora a você. O poder desceu da fenda no céu. Era uma questão de posição. Uma posição inalcançável para os mortais desceu sobre Caim. Taesan fez uma careta. Caim gritou com os olhos arregalados. Por favor, conceda-me o poder de servi-lo. Uma aura dourada envolveu todo o corpo de Caim. Caim respirou fundo. Isso é, o poder de um deus? Ele olhou para sua mão com admiração. Um poder de uma dimensão completamente diferente tomou conta de seu corpo. Bom, isso deve resultar em uma luta decente. Caim sorriu, erguendo a espada. Taesan olhou para ele de forma ambígua. Caim recebeu um poder que Taesan poderia reconhecer, porque ele havia experimentado algo semelhante. O fantasma falou. É um apóstolo, aquele. Sem perda de poder, sem degradação da classificação do usuário. Um verdadeiro apóstolo. É a primeira vez que você vê um de verdade? Provavelmente. O apóstolo do deus da prova. Apóstolo de Pavichan, Malesten. Ele foi o primeiro apóstolo que Taesan viu. Mas seu poder não era tão grande. Por ter descido usando o corpo de Taesan, ele não possuía o posto de apóstolo e não podia usar sua própria esgrima. É por isso que Taesan conseguiu vencer sem muitos problemas. Mas Caim na frente dele era diferente. A posição que os deuses do labirinto continuamente lhe ofereciam. Caim possuía essa posição apostólica. O pior cenário que eu previ. O oponente é um inimigo formidável. Julgamentos apareceram em uma série. O desejo de batalha é ativado. Ao mesmo tempo, as habilidades de aumento de estatísticas também foram ativadas continuamente. Venha, avante, o representante do labirinto. Caim, empunhando uma espada dourada, atacou. Taesan rapidamente sacou 2 espadas. Clang. Faíscas voaram. Taesan estalou a língua com a força sentida através das espadas. Ah! Com um grito curto, Caim colocou força em sua mão que empunhava a espada. Taesan rapidamente moveu a mão para desviar a força e apontou a espada para o ombro de Caim. Rachadura. No entanto, a espada não penetrou. Mesmo com a aura infundida, a espada não conseguiu penetrar na armadura leve e desviou. Assim como no reino dos espíritos, a posição do apóstolo evitou que os ataques de Taesan atingissem de forma eficaz. Rachadura. Taesan balançou sua espada para criar distância. Caim atacou ferozmente. O deus em que ele acreditava, o deus da espada esplendidamente adornado, não combinava com a esgrima de Caim, que era áspera e agressiva, em vez de chamativa. Clang. Taesan estava ocupado defendendo. Usando a força do empurrão, Taesan criou distância e brandiu sua espada. Seu braço latejava, mas isso não impediu sua esgrima. Este é o seu nível? Vamos continuar. Tudo bem, vamos ver. Rachadura. Taesan estava preocupado em bloquear a espada de Caim. Embora sua esgrima fosse superior, seus ataques não conseguiram alcançar Caim devido à disparidade de força e à posição do apóstolo. Clang. Taesan foi enviado voando de volta. Ele recuperou sua posição ao pousar. Parece que você não recebeu a graça de um deus. Então você não pode me derrotar. Que pena. Caim declarou isso com confiança, sem considerar sua própria derrota. Taesan se levantou. Eu não acredito em deuses. Isso é lamentável. Devotar-se completamente a um deus. Não há alegria maior. Eu odeio isso. Ele veio aqui por vontade própria. Não porque ele acreditou em alguém ou se dedicou a alguém. Caim sorriu. Então você será enterrado acreditando em si mesmo. Veremos. Taesan murmurou, colocando força na mão da espada. A luta recente lhe mostrou algo. Ele não é um apóstolo adequado. Eles o infundiram a força com poder para matá-lo, apesar de ele não ter a classificação adequada.
O fantasma zombou. Para ele, que tinha visto apóstolos no labirinto, o nível de Caim era bastante insignificante. Se ele é um apóstolo, então todos esses guias também são apóstolos. Isso deve ser suficiente. Você ativou a transformação do apóstolo, Leikin-Ratas. O poder desceu sobre o corpo de Taesan. A luz vermelha girou em seus olhos, realçando tudo: força, velocidade e até mesmo sua classificação. Caim hesitou. O que? Eu entendi a essência disso. Taesan bateu o pé. Ele balançou a espada como antes. Caim bloqueou apressadamente. Clang. Eca. O braço de Caim foi empurrado para trás, com espanto em seus olhos. Você disse que não acredita em deuses. Eu não acredito neles. Isso é apenas algo que recebi. Que conversa sem sentido. Caim exclamou em negação. Ele balançou a espada apressadamente. A espada, subindo alto como se fosse perfurar o céu, então caiu em direção à cabeça de Taesan. Taesan balançou o braço esquerdo. No momento em que colidiu com a espada de Caim, ele torceu o braço para desviá-la. Ei! Para não ficar para trás, Caim torceu o braço que segurava a espada e enfiou-a direto em Taesan. Taesan inclinou a cabeça para se esquivar e enfiou a espada para frente. Rachadura. Argue. Caim gemeu de dor. Cu. Ao contrário de antes, Caim criou distância. Taesan imediatamente atacou. A duração da transformação do apóstolo foi de 10 minutos. Ele tinha que terminar dentro desse prazo. É por isso que ele deliberadamente dedicou tempo para entender os movimentos de Caim. A avaliação foi concluída. Tudo o que restou foi a vitória. E Taesan ainda não tinha intenção de encerrar seu plano. O deus da autoprova foi pisoteado com provas, e o deus do mistério foi tratado com magia. Até os espíritos foram aniquilados usando magia espiritual. O oponente era um apóstolo do deus espada. Então, a escolha do que usar foi clara. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.